Boa noite, gente linda, maravilhosa. Vamos para a noite de fazer dinheiro, merecimento e entender hoje bastante sobre a consciência, sobre entender um pouco como é esse segredo do sucesso. Será que o segredo do dinheiro... Boa noite, tudo bem, linda? Será que o segredo desse sucesso é merecimento? Vamos chamar a Nath. Vamos ver se deu tudo certo. Aê! Boa noite, Boa noite, linda! Tudo bem? tudo bem e contigo? Tudo bem. Sabe que eu tô sentindo um pouco de frio, né? Não Aqui sei. tá quente. Ai, já aqui já começou a esfriar. Já quero usar uma mantinha, já quero usar cobertor. Coisa boa, aqui tá bem abafado ainda. Ai, hoje vamos falar sobre dinheiro, né? Sim, Merecimento. Hum, Vamos ver se hoje as pessoas elas saem dessa áurea, né, de tentar achar que é merecimento esse perfeito. fazer dinheiro, né? Sim, sim, sim. Quer falar alguma coisa antes da live começar? Tem bastante coisa para falar. Eu ia já pegar o gancho e falar sobre merecimento, um pouquinho sobre o mérito, né? Mas não Pode sei o falar, que tu acha. pode Já, falar. já inicio com essa polêmica? Pode mandar ver. Vamos começar com polêmica já, porque aí as pessoas já ficam sabendo qual que é o segredo do sucesso antes da gente começar e depois a gente aquece mais. Perfeito. Então, vou começar dizendo assim, ó. O merecimento, né? O merecimento, ele pode trazer uma ideia um pouquinho equivocada, né? A ideia do eu mereço ou eu não mereço pode trazer muito aquela coisa da meritocracia. E eu adoro esse conceito, adoro trazer essa explicação, porque para mim fez muito sentido, né? Quando tu Eu acha que existe um merecer e um não merecer, o merecer ele vem muitas vezes do esforço. Porque se tu merece, tu precisa te esforçar para merecer. Então, eu quero começar trazendo essa polêmica, né? Que não é bem uma polêmica, né? Mas é uma forma de falar. Que a palavra merecimento, tu achar que existe merecimento, é tu colocar um peso, né? No dinheiro, no ganhar dinheiro. Por quê? Porque se tu merece ou não merece, tu precisa te esforçar muito para merecer. E essa energia do dinheiro, essa abundância, essa prosperidade, ela não combina com esforço, ela ela não combina fica com por- fluidez. e na Então, verdade, até falando sobre o meritocracia, né? E vem a cracia, ela vem do grego, né? Da força, do poder, da autoridade. E aí, quando a gente vem falar de força em merecimento e a gente vai falar sobre dinheiro e a gente vai falar muito sobre que o dinheiro, na verdade, ele não vem com esforço. Ele vem com uma conexão, uma energia. E aí a gente achar que é merecimento apenas é meio forte, né? Então acho que essa é a palavra da vez mesmo. exatamente, é a fluidez, né? Eu gosto de falar assim que a prosperidade e a abundância vem da fluidez. Então, e não do esforço, não da energia pesada, né? Então, vamos começar dando essa luz ao merecer e não merecer. Ai, será que eu mereço? Será que eu não tenho porque eu não mereço? Vamos tirar isso do nosso vocabulário, né? Depois a gente vai trocar por permissão. Mas vamos seguir aqui. Exata- Exatamente. No fundo, então, quando muitas vezes o que está acontecendo é que eu não estou me permitindo a viver isso. Então, como a gente falou, se o merecimento ele vem
de um lugar de força, é sinal que a gente precisa forçar algo. E o dinheiro, se ele é uma energia, se ele vem da abundância, ele vem de Deus, né? Porque tudo é abundante, né, Nath? A gente sempre fala, em todas as nossas lives, a natureza, ela é muito abundante. Deus fez ela de uma maneira onde não tem como você dizer, e ontem mesmo eu falava na aula para as gurias, não tem como a gente dizer para uma árvore, para de crescer, para de dar frutos, não dê mais. Não é assim que funciona. Na verdade, tudo que vem de Deus e o dinheiro e essa abundância também, a prosperidade vem de Deus. Não tem como a gente dizer, para, eu não quero mais dinheiro. Ai, acho que eu não mereço. Opa, como assim? Né? Então, na Isso. verdade, não se permite. A gente não se permite cobrar, a gente não se permite receber. Assim como a gente às vezes não se permite receber um elogio, a gente também não se permite receber dinheiro. Receber, às vezes, não consegue crescer, né? Principalmente, eu trabalho bastante com empreendedoras. Eu vejo como é difícil, às vezes, esse crescimento. Eu não me permito também sustentar uma vida leve, né, Nath? Às vezes as pessoas dizem, ai meu Deus, tô cansada e tal, a vida é pesada. Não deveria ser assim. Se a gente se permitir sair da identidade antiga, sair daquilo que eu conheci, vocês podem ter certeza que é aí que tem, né, Nath? Sim. Todo o segredo é a partir daqui. Sim, eu acredito que uma nova identidade combinada com ações, ações direcionadas para o que tu quer, porque também não adianta dizer, não, eu quero, sabe? Eu quero, eu me permito, Exatamente. e não fazer o que é necessário para ter esse retorno. Ou também aquela história da sementinha, né? Tu querer plantar hoje e já colher amanhã. Não dá o tempo, né? Porque tem isso também. E a paciência de esperar a Claro. colheita, né? Essa da sementinha é muito engraçada. A gente já viu várias imagens, né, das pessoas indo buscar depois de 2, 3 dias lá e vamos ver se ela tá vindo, né? Eu me lembro que quando na escola a gente cultivava o feijão, né? Não sei se tu Sim, cultivava, sim, mas era tão impressionante, né? Com 1 dia, 2 dias, e aí vinha aquele feijãozinho e tal. É assim que é a prosperidade, né? Essa abundância, ela não vem do nada, mas ela precisa ser cultivada, né? Então, eu acho que quando a pessoa coloca o poder do lado de fora, na vida, Deus, no outro, na sorte, e esquece que primeiro tem uma permissão interna. Eu preciso me permitir. Eu, depois que eu conheci, eu gosto muito da história de Jó, porque eu fiquei assim mais de um ano. A Michelle tá aqui, a mãe dela e eu, um dia nós conversando, e eu disse: Meu Deus, eu preciso entender a história de Jó, porque eu não entendo muito de Bíblia, mas eu não acredito na história de Jó. Não acredito que Deus se deixou levar pelo demônio e simplesmente tirou tudo de Jó. Não tem, Deus é abundante, como que ele iria fazer isso? E aí a gente depois, né, Nath, num curso que a gente fez, a gente entendeu que, na verdade, Jó, ele estava com a identidade do mal, né? E ele estava com uma identidade onde ele não acreditava nele. Onde a identidade dele estava sem permissão, sem isso. permissão de receber tudo que ele tinha, de ter a vida abundante, de ter as terras que ele tinha, e ele foi perdendo um a um. E aí, quando a gente não se permite, é isso que acontece, Sim. né? Perfeito. Aí só fazendo um complemento ao que tu trouxe ali, de que a natureza em si, Deus, chame como quiser, o universo, né, é abundante, eu gostaria de trazer também que, então, considerando isso, a gente precisa pontuar que todos os sentimentos negativos vêm do homem, né? Então, Exatamente. todas as crenças negativas, todos os sentimentos ruins, tudo que acontece de ruim, ele vem do homem. Ele não vem de Deus, ele não vem do universo, né? Então, a gente precisa também olhar para isso. Bom, se a natureza é abundante, é próspera, é maravilhosa e é perfeita do jeito que é, quem cria as coisas ruins?
Quem cria é a falta. Exatamente. Boa Então, noite, vamos. Tata Boa linda. noite. O que Então, a gente precisa começar a olhar com outros olhos para isso, a olhar com outros olhos para o que a gente acredita, para quais são as crenças que a gente tem sobre a prosperidade, sobre a abundância, sobre o dinheiro, porque é justamente aí que nos trava. Porque falar que precisa, daí eu fiz a enquete ali nos stories e agora explicando por que eu coloquei ali, né? Tá, você sente que merece o dinheiro ou você sente que precisa? A maioria respondeu: eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E o que que eu quis trazer com isso agora explicando aqui? Quando tu precisa, tu tá em uma energia de necessidade? Aí vem a escassez. de. E aí a gente entra também com aquilo, você precisa desejar as coisas, você precisa desejar, querer e soltar. Porque Exatamente. se tu fica nesse ciclo do eu Merece. preciso, é isso aí, Ingrid, é. A gente merece, né? A gente se permite. Se Exato. tu fica nesse ciclo do precisar, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, tu entra numa energia negativa. Tu tá dizendo que tu não tem porque tu precisa. Se tu precisa, logo, tu não tem. Exatamente. Bem isso. E aí a gente vai falar então que essa conversa realmente vocês já perceberam que não é sobre dinheiro. Ela é sobre permissão, né? A gente fala, porque a gente fala do não merecimento. Ah, isso aí, Shelly. A gente fala do não merecimento, mas a gente está falando das crenças, das culpas, dos padrões, das lealdades que impedem a gente de viver. Então, é algo que a gente precisa entender. Que talvez o problema não é a falta de merecimento, mas sim o excesso de bloqueio para a gente se permitir. Sim. É que a gente coloca o poder sempre do lado de fora, né? Nas pessoas, na sorte, no mercado. A gente esquece que, na verdade, isso é uma permissão interna. A gente esquece de olhar para as pessoas que prosperaram, mas prosperaram de verdade, de forma, né? De forma que fizeram o que precisava ser feito e deixaram fluir. E essas pessoas trazem pra gente o que foi feito, né? Traz Então, outra. e é exatamente isso, é a gente olhar para isso e não pôr as coisas do lado de fora. Tá tudo dentro da gente, a gente acredita nisso. É a identidade que tu falou, né? Que tu É, falaste. É a nossa essa identidade. a nossa identidade, ela veio. E aí ontem foi feita uma pergunta para mim e eu achei muito incrível. Como eu estava falando que a nossa identidade antiga geralmente vem cheia de crenças e padrões que não eram nossos. E aí, uma pessoa me fez uma pergunta que foi incrível. Ela me disse assim: como eu posso saber se esse medo é meu, né? Ou se é de outra pessoa? E aí, uma coisa que eu me toquei, Nath, naquele momento eu pensei: todo medo é de outra pessoa. Nenhum medo é nosso. Porque o nosso medo, se a gente tem coragem, e geralmente a pessoa que está já identificando os medos, ela vai saber qual é o medo dela e o medo dela ela vai superar. O medo que é do outro vem de uma crença, de um padrão que ela vai ter que quebrar. Então, o medo, aí ela até falou, né? Ela disse assim: eu, por exemplo, não tenho medo de ser assaltada, mas a minha mãe tem, eu já não tenho mais. E aí ela me falou isso e eu disse exatamente por isso que tu não tem mais, porque esse medo não é mais teu. E se um dia foi, já acabou. Então, isso entender, né, da onde vem quando a gente fala sobre, de novo, a culpa, as crenças, os padrões, a gente sempre está falando de uma identidade antiga que vem, então, até tô com o livro aqui, né? Os Segredos da Mente Milionária. Perfeito. Quando a gente fala sobre o segredo da mente milionária, o que que ele vem, né, Nath? Ele tem aquela parte bem no começo ali que ele já diz tudo que a gente tem das nossas crenças sobre dinheiro, todas vieram das nossas experiências, do que ouvimos e do que. Então, Perfeito. nada veio do nada. E era isso que eu ia trazer justamente. Era qual o seu modelo de dinheiro? Porque o seu modelo de dinheiro
normalmente é o que foi aprendido. Então, daqui a pouco tu tá seguindo uma crença aí que tá inconsciente ou, enfim, ou tá repetindo para ti que nem é tua. Alguém da tua Não é? família ou alguém que tu, né, que tu escutou, falou aquilo. Exemplo, vou dar um exemplo. Só tem dinheiro quem tem sorte. Aí tu cresce escutando isso, o que que tu pensa automaticamente quando tu cresce? Como é que tu vai lidar com dinheiro? Tu vai acreditar nessa crença que nem é tua e tu vai pensar, eu só vou ter dinheiro se cair um milagre sobre a minha cabeça. Não, e eu vou falar uma que é pior que essa, então. Que rico é horrível, não é uma pessoa legal, não vai pro céu, Deus não gosta de rico. Essa Sim, aí, olha, eu acho que essa vem muito daquela passagem da Bíblia que fala que é mais fácil um e, camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. mas Na, ver... com certeza Na tem. verdade, foi mal interpretada, né? Totalmente. Então as pessoas acham que ser rico é ruim, quando na verdade a energia não é o ser rico que é ruim, é o que o homem pode fazer com isso, Exatamente. né? Boa noite, Porque e boa vou noite, dar boa Vicky. noite para ela. Porque tu ter dinheiro, tu ter essa energia, essa abundância, essa prosperidade para fazer tudo o que tu quer, para ajudar os outros se tu quiser, né? Para tu ter isso é maravilhoso. O problema não é o dinheiro, gente, né? O problema é o que o homem é capaz de fazer com ele. E aí vamos lá em uma coisa que eu acho bárbaro, né? Tem um ditado e é sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre permissão. Porque vamos lá, as pessoas aí, as pessoas que não têm muito dinheiro ou que estão passando por alguma dificuldade, podem pensar, ai, mas como que eu posso me permitir? A gente vai trazer isso, tá, gente? Mas o que a gente precisa entender é que, por que que muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, como é que é? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Vou trazer algumas crenças que já é crenças de ditado, né? Então, dá dinheiro, não dá intimidade para a pessoa. Outra coisa, dá dinheiro na mão da pessoa, tu vai conhecer ela. E é real isso. Gente, se vocês colocarem dinheiro na mão de uma pessoa e ela for avarenta, com escassez, ou ela tiver uma pessoa de índole má, de índole que vai só pro prazer, né, crenças limitantes, nem vamos dizer o que que é exatamente, mas crenças limitantes. O que que vai acontecer com essa pessoa? Tanto é que a maioria das pessoas que ganham na loteria é sobre ganhar dinheiro, né? As pessoas que ganham na loteria perdem em 5 anos. Sim, Por que será? sim. Por causa das crenças. Ele mereceu o dinheiro, né? Se fosse por meritocracia, ali ele mereceu o dinheiro. Ele ganhou um prêmio, nossa! E aí? Foram 5 anos para a pessoa perder tudo que ela ganhou. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 70 milhões, não importa. Ganhou na loteria e perdeu tudo. Por quê? É permissão. Ele Permissão. não se permitiu Sim. usufruir desse dinheiro de uma base só. Vamos lá, né? Quem ganhar na loteria, vamos para análise, por favor, gente. Sim, sim. Não vamos deixar os padrões matarem a nossa vontade de ter dinheiro. Os índices são altíssimos, né, de pessoas que ganham e perdem rapidamente. Assim como muitas pessoas podem dizer que também sabem ganhar dinheiro, né, receber dinheiro com o seu trabalho, mas na mesma medida e na mesma velocidade que ganham, perdem. Tem isso também. São vários modelos, né? Tem pessoas que realmente não conseguem ganhar, não conseguem ter esse retorno. Tem pessoas que têm o retorno, mas não conseguem com que ele permaneça ou multiplicar. E tem vários tipos aí de modelos, né? Então, e por quê? Por que tem pessoas que ganham, conseguem ganhar e perdem na mesma velocidade? Permissão também. Exatamente. E aí vamos lá falar, e aí trazendo, né, um pouco da além, porque Bert Hellinger, que era o pai das constelações, ele era psicanalista também, e ele trazia algo muito interessante, que o dinheiro vem pela mãe, mas o dinheiro fica pelo pai.
Então, dependendo de quem você tem problema, boa noite, Fátima linda, que bom que você Boa noite, chegou. Fátima. Então, quando a gente tem, dependendo de quem a gente tem, problemas, crenças, ainda padrões que não foram resolvidos, não foram conversados, vocês podem ter certeza absoluta que vai ter as dores, as histórias, os traumas, as crenças e o ambiente ali da família enraizado nesse dinheiro que não está vindo. Perfeito. Tem também algo que a gente traz, né, na psicanálise, que é a identificação primária, que muitas vezes e com qual o pai ou com a mãe que tu se identifica mais, tu segue aquele modelo dos padrões de comportamento daquela pessoa. Isso é bem interessante também que me veio. A gente investiga em consultório para a pessoa também poder ter consciência disso e começar a quebrar esses padrões que estão sendo repetidos. É bem Eu já, legal. eu já sei com quem que eu me identifico, né? Eu me identifico com my Papi, né? Papito. Papito, ele é uma pessoa maravilhosa, de coração enorme. Meu pai, ele é uma pessoa que ele tira as calças para dar para as pessoas. Adivinha o que a Flávia fazia, né? Eu totalmente identificada com o Papito. Não tinha como. E é bem isso. E aí, como você vai saber com quem você se identifica, né? A identificação primária. É com quem você é mais parecido, com quem você não é que gosta mais, tá? Vamos lá, os pais e as mães aí da live não se sintam ofendidos. Mas sempre existe uma identificação. Quando eu me identifico com uma pessoa. Apesar de eu ser mais parecida em temperamento com a minha mãe, a minha identificação, meu herói sempre foi o meu pai. Então, a gente tem isso. A gente não pode negar isso. Negar isso é não querer ter consciência. E, de novo, nós somos consciência. Eu falei isso no começo da live. Quando a gente tem consciência de quem a gente quer, de quem a gente é, da onde a gente trouxe todos esses padrões e crenças e traumas que a gente tem sobre dinheiro, a gente consegue identificar e trazer então a cura dessa permissão que a gente precisa existir, né, Nath? Sim. Sim, a permissão, ela tem muitas coisas muito profundas na permissão. A gente vai começar a olhar, e daqui a pouco mais a gente já vai trazer aqui, né, Flávia? A gente vai começar a olhar para isso, por quê? Porque não é só dizer eu me permito, não é só, eu tenho que me permitir, beleza, ponto. Não, tem coisas muito mais enraizadas aí, né? E a gente sabe disso porque a gente já passou por esse processo e vem passando, né? Que a gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo. Então, assim, ó, o que acontece, tá? Porque eu ainda não me permito? Vamos lá. Essa mudança, ela é muito forte. Porque ela vai te tirar do lugar de vítima e vai te devolver a responsabilidade. Então, não é só, tá bom, eu me permito, tá, a partir de agora eu me permito. Não, né? A responsabilidade é tua. O que está acontecendo? Quais são os ganhos? Eu chamo de ganhos secundários, né? A Flávia, eu não sei, chama de quê? De benefício oculto. É. Benefício oculto ou até utilidade, né? Porque a gente E tem o, coisas, né? e o Elton chama de Uhum. utilidade, né? Eu acho Isso muito aí. interessante, mas use o nome que quiser. Nós temos ganhos secundários, benefícios ficando no lugar que a gente está. Ficando com pouco dinheiro, ficando sem nenhum dinheiro. A gente tem benefícios de uma forma ou de outra. Seja uma lealdade familiar, seja não ter responsabilidades maiores. Então, não é só se permitir. A Vicky perguntou aqui como se permite. Calma, Vicky, calma. Calma, que primeiro a gente precisa entender a raiz do não se permitir, né? Isso. E essa raiz, ela vem exatamente do que tu estava falando. Uma das coisas que, para saber, né, a utilidade do não ter dinheiro, a primeira coisa é para quem você corre quando você fica sem dinheiro. Quem você Perfeito. corre? Ah, não, mas eu corro para o banco, eu não corro para nenhum lugar, vamos supor, né? Que a pessoa diz, não, eu não corro para minha família, não, é muito difícil, mas vamos lá. Se uma pessoa não corre para algum familiar, aí o banco, quem o banco significa?
né? Porque aí, vamos lá, às vezes não tem pai e mãe, às vezes, o que que é que eu preciso? O banco. O banco é masculino. A gente Sim, sempre fala que, por exemplo, na constelação, quem depende do governo é o quê? É falta de pai, porque é o governo. sim, Então, na constelação, eles são muito rigorosos com essas coisas de a ou ali, né? Quando a gente fala. Então, se a gente vem de um órgão, o órgão é algo fora, é o, vem do pai, é sim. algo governamental. Sim, Então, como se a gente deslocasse essa figura, né, de uma forma inconsciente e tá, interessante. exatamente, Uhum. exatamente isso, Nath. Então a gente precisa entender quem é essa utilidade. Por exemplo, vamos usar, não tem a ver com dinheiro, mas tem quando uma pessoa tem problema, por exemplo, com drogas. Geralmente, geralmente essa pessoa corre para a pessoa que ela tem mais afinidade, sim, mas é a que ela acha que deve para ela, como se tivesse uma uma. Me fugiu agora a palavra, não é uma justiça, mas é como se existisse uma dívida. Veio agora, Perfeito. uma dívida. Com quem você, ou quem você acha que tem dívida, ou quem que você acha que acaba fazendo uma dívida. Por exemplo, hoje mesmo uma paciente estava conversando e ela me disse assim: eu devo para os meus pais. Tu deve o quê? A vida, essa é a única coisa que a gente nunca vai pagar. A gente nunca vai pagar a nossa vida. E aí a gente às vezes acha que a nossa vida é um pagamento. Aí a gente tem que ficar presa nessas legalidades e nessa lealdade familiar. Sim, Não dinheiro para o Elton, depender da família. o Elton também, de novo, que eu gosto que ele traz bastante essa parte, ele traz muito forte isso, né? Ele traz Deus te Sim, deu a vida, né? Deus te deu a exato. vida, porque se você for interpretar que você deve a vida aos seus pais, que foram só um instrumento para que você tivesse a vida, você vai se achar devedor uma vida inteira e você não vai prosperar porque você deve. Você está em dívida, entende? E Exato. tem isso. E um outro exemplo também que eu ia trazer de uma paciente, que é muito interessante também, que ela também se endividou e se endivida com bastante frequência, e a gente estava olhando para isso. E para quem ela recorre quando ela se endivida? Para a mãe, tá? E perguntando a ela, né, o porquê que ela acaba recorrendo à mãe, ela disse que ela precisava que a mãe dela visse que ela estava precisando de ajuda, porque ela sempre foi a que deu conta sozinha, a que fez tudo. Então, essa dívida em específico foi para mostrar: olhem para mim, por favor. E vamos lá, essa dívida, ela só não fez emocional. Podia ter sido uma doença. Sim, Vocês entendem que o dinheiro a gente usa porque às vezes a gente inconscientemente aquilo que vai mexer com o outro é o dinheiro. sim, Se eu cair num hospital, talvez ninguém vai mais me ver. Mas se eu fizer uma dívida e pedir dinheiro e nunca mais pagar, eles vão lembrar de mim. sim, É sim. isso. E nesse caso dela, por exemplo, como ela sempre ajudava muito, inconscientemente ela caiu em dívida para ela poder dizer: não posso mais ajudar, me olhem que agora sou eu que preciso de ajuda. E nós Exato. chegamos a essa conclusão Perfeito. aprofundando, sabe? Ela precisava de alguma forma que olhassem para ela. Então ela precisou se endividar para fazer isso. Então foi muito interessante. É bem isso, Ingrid. Isso Isso, é bem... e não bastasse isso, quando ela estava se equilibrando das dívidas mais uma vez, ela caiu em um golpe novamente, e neste golpe ela levou a mãe junto. Para mãe. Ah, Tessa, Sim. claro. Então, é interessante trazer esses E a exemplos. lealdade, né? E a lealdade. Perfeito, ela levou a mãe junto, como assim, ó, aqui não sou só eu que vou me ferrar sozinha também, entende? Vocês vão sentir o que eu senti. Sabe? Perfeito, Nath. Quando ela se endividou a primeira vez, ela não teve o retorno que ela imaginava, a atenção que ela imaginava das pessoas.
Então isso aconteceu novamente e dessa vez ela levou as pessoas junto, não foi só a mãe, foi outra pessoa também da família para ela mostrar, ó, agora vocês estão sentindo o que eu senti, porque ela caiu nesse golpe e aí a família acabou caindo também. Mas enfim, não, aqui é só como exemplo mesmo para as pessoas identificarem que essa coisa de dinheiro é muito mais profunda do que parece. Essa coisa da permissão é muito mais profunda do que parece. Não é simplesmente tá bom, eu me permito e ponto final. Vamos olhar o que tem aí na tua história. Vamos olhar o que tem de crenças aí, o que tá te impedindo. É um medo da responsabilidade, é o quê? Para quem tu recorre para ter atenção quando tu tá precisando? Eu ia falar exatamente isso, Ingrid, agora, e eu ia dar um exemplo de uma amiga minha que é, inclusive, consultora, e a Ingrid perguntou, né? Quando estamos prosperando e a vida dá uma rasteira em nós, o que que pode ser isso? O que que ia acontecer se essa rasteira não acontecesse? É sempre essa a pergunta. Vou dar um exemplo dessa minha amiga, que é consultora, que também já foi mentorada. Ela estava se separando e ela estava fechando muitas consultorias. Ela faz consultoria de imagem também. E ela estava fechando muita consultoria e tal, porque ela estava pagando uma dívida que era dela e do marido dela, tá? E aí ele disse, ó, fica contigo isso, eu vou ficar com outro negócio e eu pago as outras e tu paga essa. E aí, quando começou a entrar dinheiro na consultoria dela, ela ia ter que pagar um viés de outra coisa. Se parasse de entrar a mentoria para ela ou consultoria, o que que iria acontecer? Ela ia parar de pagar a dívida que era dela e do marido. Inconscientemente, é uma utilidade. Eu não quero pagar essa dívida. Ela não é só minha. Gente, o inconsciente trabalha o tempo todo, não é consciente. É óbvio que conscientemente eu quero prosperar, eu quero dinheiro, eu quero estar nos melhores locais com as melhores pessoas, com o ambiente perfeito. Mas não é. A gente precisa analisar, Ingrid, onde é que se a vida não te desse uma rasteira, o que que teria acontecido? Que era o segundo passo, terceiro, quarto, quinto passo que não iria acontecer se a vida te desse, se fosse livre arbítrio? É a gente. É a gente. Quando a gente fala, e o Elton aí, trazendo o Elton de novo, ele tem a teoria da permissão, né? Então ele fala sobre todo o passo a passo dessa permissão que a gente não se dá. Gente, quando a gente vai, acontece alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Quebra o carro. Agora, segunda-feira, uma paciente minha me disse: Ah, quebrou meu carro, porque não sei o quê, vou ter que gastar dinheiro. E aí eu disse, porque eu queria vender o carro, eu disse: Tu quer realmente vender o carro? Quer trocar o carro? E ela disse: Não, eu não quero. Eu amo esse carro é esportivo. Ela não mora aqui, ela mora em Londres, né? Então, esse carro é esportivo. Esse carro era o carro dos meus sonhos, não é mais fabricado. Eu quero esse carro. Se esse carro não melhor, se ela não melhorasse, digamos assim, né, esse carro, ela ia ter que vender, ela queria, o marido dela queria vender o carro e ela não queria vender. Ela não queria vender, o que aconteceu com o carro? Estragou. Porque eu inconsciente, eu não queria vender o carro. Exemplo perfeito, né? Então, é só olhar, Ingrid, para onde essa vida ia te levar, essa prosperidade iria te levar, e aí veio essa rasteira. O que que Perfeito. é? Encontrar utilidade nesse comportamento. Utilidade, o benefício oculto O ali. benefício oculto, exatamente. Eu ia trazer outro exemplo, né? Pode. Aquela pessoa que tá sempre afirmando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu tô sem dinheiro, não sobra dinheiro. Ela tá sempre jogando aos quatro ventos isso. E aí, no mês que vai sobrar dinheiro, quebra o carro. Ou alguma outra coisa estraga. Quando começa a estragar coisas assim, essa é clássica, né? É Primeiro, clássico, gente.
É Primeiro, clássico. primeiro ponto, né? Hã? Primeiro ponto, né? Tu estás jogando aos quatro ventos que tu não tem. O que a vida vai te devolver se tu tá afirmando isso o tempo todo? Que É, tu não tem. não tem como afirmar o contrário se é o que tu Sim, afirma. Ou tu... sim. Pode achar besteira, pode achar que é bobagem, mas não é. A vida que se manifesta na frente da gente é o que a gente tem dentro da gente. A gente só manifesta o que a gente tem aqui. Isso é muito real. Pode ver, pode estar acontecendo uma coisa na tua frente e ter outra pessoa interpretar de outra forma. Ou seja, é tudo mental. É Tudo é tudo. mentalidade. Então, o que acontece? Tu tá afirmando que tu não tem. Tu tá dizendo, não tem dinheiro, não vai sobrar, eu não vou conseguir pagar. Tu tá afirmando isso. Ou seja, é óbvio que vai estragar alguma... Quando for sobrar aquele pouquinho, vai estragar alguma coisa, porque tu tá Vai, dizendo que tu não tem. Ou vai. seja, o que o universo vai te devolver? Vai acontecer o que tu tá afirmando, né? Perfeito. Eu gosto sempre de dizer que eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu sou muito sortuda. Principalmente com coisas assim pequenas e básicas. Tipo, estou no centro de carro e preciso estacionar. Eu sempre encontro uma vaga na frente do local. Por quê? Porque eu já venho mentalizando. Eu já penso, não, eu vou encontrar. E eu encontro. Não tem uma vez que eu tenha que caminhar muito para achar a vaga. E isso é em várias coisas. Sim, Só que é claro, eu fico pensando, eu vou achar. sim. Só que tem uma coisa, né? O teu sentimento, o teu sentir tá alinhado com isso. De Tá? verdade, tu acredita que tu vai achar. Não é sobre aqueles exercícios de tu ficar mentalizando e repetindo as coisas e não Não é sentir. atração, não é isso, né? Ai, vem, mentaliza. Não, é sentir que tu é sortuda, meu Deus, obrigada. Não é gratiluz, né? Não é Não. ser o gratiluz, não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o sentimento real, né? Sim, dentro de ti, tu tem aquela certeza de que é aquilo. E é isso que precisa ser reprogramado para ti realmente começar a manifestar essas coisas. Tu tem Exato. certeza dentro de ti que tu vai conseguir. Tu tem certeza dentro de ti que tu é. E é isso que se manifesta na tua vida, sabe? E Exato. uma coisinha só que tu falaste, tu trouxe sobre o inconsciente, né? Eu gosto sempre de trazer, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas isso não tem lógica. O inconsciente, ele não tem lógica, Não tem lógica. tá? Ele dirige a nossa vida, só que ele é completamente ilógico. Ele não tem como A entender. epigenética já descobriu, são 7 gerações que estão no nosso inconsciente, que guardam traumas dentro do nosso corpo e a gente não acredita, não tem como. Tem coisas, por exemplo, que são medos absurdos que tu nunca. Eu, por exemplo, eu não. É, tá, eu já vi. Mas há pouco tempo atrás, nunca tinha visto uma cobra. Eu morria de medo de cobra. Eu me arrepio só de pensar numa cobra. Deve ter acontecido. Alguém deve ter morrido dos meus ancestrais com uma picada de cobra, não pode? Então, entendam que nada é isso tudo que a gente está falando desse campo, né, que a gente está falando aqui, esse campo é o inconsciente. E ali ele está guardado gerações e gerações atrás. Não tente colocar lógica no Sim, inconsciente. não tem lógica, mas ele Lógica, dirige a nossa vida. Eu adoro aquela frase, acho que é de Jung, que fala que o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar ele de destino. Porque se a gente não traz luz, não traz para a consciência essas coisas que estão armazenadas ali no nosso inconsciente, a gente vai ser carregado por ele uma vida inteira e não vai entender por quê. E assim, a gente está trazendo isso aqui porque a gente passou pelo processo de entender o inconsciente, né? a Como gente passa pelo psicanalista, processo, né? Vamos lá. passa todos os dias, né? Continua passando pelo processo. Perfeito. Como psicanalista, como paciente também, né? Então a gente está o tempo todo passando por isso e vendo o quanto o inconsciente comanda a nossa vida. Aí vem a Tá? importância da terapia, principalmente, até, bom, para questões financeiras é perfeita, né? Principalmente a psicanálise, porque ela vai ir na raiz. Vamos ver o que tem aí por trás dessa trava, né? Vamos ver o que tem aí. Então é bem Tá? importante.
E aí vamos colocar então que aparece muito o dinheiro toca em outras coisas, que é o valor, a identidade, a culpa, o pertencimento, o poder e a liberdade. E aí é uma pergunta, né? Por que que o dinheiro não vem? Por que que ele ainda não chegou na tua mão? E aí a gente sabe que é porque às vezes a gente não se permite então, viver uma relação diferente com ele. A Sim. gente está vivendo numa identidade antiga, cheia de padrões, cheia de crença. Então vamos lá, né? Que a Vicky perguntou, tá, mas como que eu começo a me permitir? Entendendo que a tua identidade antiga só chegou no dinheiro que ela podia alcançar. Agora a gente tem que. É como se existisse uma reprogramação. Agora eu preciso entender, então, onde essa identidade nova pode me levar. Sim. Né, Nath? Perfeito. E para te entender e construir a tua identidade nova, tu vai ter que abrir mão de todas essas crenças que tu repete para ti todos os dias, de todas essas suposições de que e se isso, e se aquilo, ah, mas tem isso, ah, mas eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. Tu vai ter que abrir mão dessas narrativas para poder avançar. E tem mais uma coisa aqui, tá? Não é só não se permitir viver uma relação diferente com ele. A pergunta talvez não seja e se der errado. Talvez a pergunta seja e se der certo. Porque eu acho que tem muito mais medo das pessoas se as coisas derem certo do que se derem errado. E se der certo? E o tamanho dessa responsabilidade? E tudo que eu vou ter que fazer? E todos os nãos que eu vou ter que dizer? E todo o tempo que eu vou ter que ficar longe dos meus pais, porque provavelmente eles moram num lugar e eu vou querer viajar, e eu vou querer sair, eu vou querer fazer outras coisas e eu não vou estar com a minha família. Gente, é bem isso que a Nath falou. É muito mais fácil a gente continuar onde a gente estava. O lugar conhecido pode ser insuportável, mas é conhecido. É Exato. um lugar seguro. Eu já trouxe isso inúmeras vezes, né? Principalmente com crianças de casalar, onde eu faço muito voluntariado. Quando essa criança chega, que é adolescente já, né? Quando chega aos 18 anos, Nath, eles podem escolher para onde eles vão. E o governo já depositou um valor para eles todos esses anos de casa-lar, eles têm um valor. Geralmente sai com 50 mil, 30 mil, né? Então, diferente esse valor é deles e eles só retiram quando eles fazem 18. Sabe para onde eles vão? Eles podem alugar uma casa, começar uma vida nova, uma identidade nova, gente. Sabe para onde eles vão? Para a casa do seu agressor, que nunca foi visitar eles às vezes. Então, que foram molestados, abusados. E aí? Aí você diz que é merecimento? A pessoa merece passar por tudo isso de novo? Não. Não, ela não se permite viver o novo. Exatamente. É a permissão que a pessoa não se dá de viver o novo. Sim. E aí, gente, isso é muito sério, mas é a realidade. E Sim, a gente precisa olhar para isso. sim, Então, eu preciso sofrer para não ter as frases que vêm, né, das crenças. Eu preciso sofrer para ter valor. Se for fácil, não é digno, porque aí lá no passado, meus pais sofreram muito, né? Suaram demais. Não é, não, eu ter dinheiro, né? Eu fazer dinheiro de uma forma fácil não é real, não é digno. sim, como se estivesse fora de cogitação, como se precisasse de muito esforço para ter. E como se eu ganhar fácil, daí não tem valor, é como se Exatamente. aí não valeu. Só que não é assim que funciona. Quem foi que colocou na tua cabeça que as coisas precisam ser horríveis, que precisam ser difíceis, que tu precisa passar um trabalho danado para ter as coisas? Quem foi? E tem uma também, né, uma frase bem clássica que eu acho que é muito isso. Se eu ganhar muito, eu vou afastar algumas pessoas da minha vida. Porque eu vou ter que ter outra vida, eu não vou poder ficar na rodinha de samba lá no Que domingo, bom! porque não dá, né? Eu vou ter que estar fazendo coisas que esse dinheiro me permite fazer.
Sim. Eu chamo de livramento. Alguns chamam de. Alguns acham isso Exatamente. ruim. Eu chamo de livramento. Se eu crescer, vão me rejeitar, né? Então, Perfeito. frases clássicas, né, Nath? Se Sim, eu tiver mais, eu vou decepcionar alguém, então alguém vai ficar decepcionado comigo. sim. Frases. Então, olha só o tanto de coisas que a gente precisa abrir mão quando a gente tem esse outro olhar para se permitir viver a vida que a gente quer. Então, é muito mais profundo do que parece. Essa live é muito profunda, porque o que a gente está trazendo aqui são coisas que são a virada de chave realmente, né? Pode parecer um pouco complexa, mas assistam novamente depois se não entenderem, porque eu vou dizer, o que a gente está trazendo aqui é essencial. Olha tudo que a gente precisa abrir mão. Olha o tanto de coisas que a gente vai precisar passar para chegar nesse lugar que é maravilhoso, mas que tu precisa passar pelo processo de abrir mão desses ganhos secundários. Ontem, Nath, tinha uma pessoa no curso que eu dei e ela falou uma coisa que para mim, assim, porque eu já fui essa pessoa, então me tocou profundamente. Ela disse que ela não se permitia não só o fato de ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro ela tá ganha, só faz, né? Ela é confeiteira, mas uma coisa é que ela tá sempre fazendo mais curso. Além de estar fazendo sempre mais curso, como ela ouviu aquela premissa de não pode depender de ninguém, ela não era casada. Na hora, quando ela falou, eu já recebi, a gente estava falando sobre crenças, né? Eu disse, falem uma das crenças de vocês. Não posso depender de ninguém. Tu é solteira, né? E ela, sou. Gente, toda vez que a gente recebeu uma mensagem lá atrás, não importa qual seja, positiva ou negativa, ela ficou no inconsciente. Reveja isso. Não reveja só a live, reveja essas crenças. O que foi dito para vocês na infância? O que foi dito sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre relacionamentos? É muito sério isso. E essa pessoa, se ela não se modificar, ontem a gente queimou uma identidade, a gente realmente queimou com fogo mesmo a identidade antiga. Mas se ela não fizer uma identidade nova a partir disso e ser merecedora, se permitir a ter um relacionamento, ela vai continuar não tendo. Porque a gente diz que quer, só que aí é aquilo que a gente faz, a gente não se permite. Exato, tu quer, mas tu não quer abrir mão das crenças que te falaram. Por quê? Talvez isso seja abandonar aquela pessoa que acreditava nisso, né? Às vezes vem de uma mãe, enfim. A minha mãe falou que homem nenhum presta, por exemplo, né? Eu fiquei com essa crença na minha cabeça. Então, se eu deixar essa crença para trás e tiver um relacionamento feliz, eu automaticamente estarei traindo ela, porque ela acreditava nisso, eu tenho que acreditar também, né? Um Lealdade, de exemplo, novo. lealdade familiar é uma forma de lealdade, Exato. mas tem outras tantas. Exatamente. Exato. Então é esse ganho secundário. De alguma forma, tu está tendo um ganho nessa posição, entende? Então tu ter e aqui pode trocar o exemplo por dinheiro também, né? Eu dei esse exemplo porque foi o primeiro que me veio, Total. porque tu trouxe sobre a pessoa, né? Mas troque por dinheiro. E aí, por isso que essa autoimagem, então, pesa tanto, né? Porque Sim, ela tá cheia de crenças, traumas, padrões, e que a gente, às vezes, não está disposta a olhar. Então, agora, a gente vai começar a olhar. Gostou, Vicky? Aqui é o tipo de live que tem que voltar para assistir mais uma vez e anotar. E sim, fazendo, olhando e anotando até porque, como a gente trouxe aqui, que vocês vão ter que olhar tudo o que vocês tiveram de crenças, principalmente, a gente está falando de dinheiro, mas quem quiser pode trazer todas as crenças. Coisas sim. que lembra, sabe? Aquela coisa do, nossa, me lembrei agora que minha mãe me falava essas coisas, ou minha avó, porque vamos lá, é mãe, pai e outros. Esses outros pode ser família, pode ser tio, pode ser
a pessoa que te criou, que pode ter sido uma avó, um Até vô. um professor, às vezes, né, tem um impacto. Nossa, Às muito. vezes não. Tá? O professor tem bastante impacto também, eu vejo. Tenho muitos pacientes Principalmente que me na trazem. Sim. Eu tenho muitos história. pacientes que me trazem histórias de professores, de frases que escutaram e internalizaram também. Então, tem muita coisa, gente. Com certeza. Então tem uma verdade bem desconfortável, mas libertadora, né? O dinheiro não se sustenta onde a pessoa não se autoriza. Então a gente falou muito, né? Então o que que a gente precisa? Receber, manter esse dinheiro, multiplicar, usar, investir, cobrar, crescer. E aí viver sem culpa, sem medo e com compensação. Detalhe, né, gente? O medo, ele sempre vai existir. Mas é ir com medo mesmo. Tanto o medo quanto a culpa. A culpa pode vir? Pode. Mas é viver com ela. Viver com ela, uma hora ela passa. Isso é algo que a gente precisa sempre lembrar, né, Nath? Sim, porque a culpa também muitas vezes pode ser um sentimento antigo, né? Pode ser algo que da tua dinâmica familiar que tu sente. E a culpa também é um sentimento humano, né? Não deixa de ser. Então é realmente agir apesar desses sentimentos. É verdade. É verdade. E agora chegamos, então, esse dinheiro pede uma nova identidade, né? Então, como que a gente vai fazer esse novo dinheiro, essa nova riqueza que está vindo aí para essas pessoas e para nós, né, Nath? Que a gente também quer, né? Eu quero. Quer, Nath? Sim, sim, eu quero com certeza. Eu quero lembrar sempre que nossos resultados são consequência de quem eu sou. E não adianta querer prosperidade com a mesma identidade da escassez. Então, agora a gente vai começar, então, falar sobre esse novo dinheiro. Ai, que bom, Vicky, isso aí. Quem quiser, por favor, mais dinheiro, nova identidade, um novo dinheiro aí vindo, coloca eu quero também, que vai vir. Até Já porque veio, já não, já veio. já Se a veio. pessoa já está pronta, e ela já quer uma nova identidade, ela já faz também. Isso aí, Sandra. Isso aí. Sim. Então agora a gente vai fazer então uma nova identidade, uma nova autoimagem, novo repertório, novas decisões a partir disso. Adorei! Em letra caixa alta, isso aí, Ingrid, isso aí. Novas decisões, nova forma de cobrar o seu serviço também, entendendo isso, já tem uma nova identidade, exatamente isso, Vicky. Isso já tenho. Já se sinta como se já tivesse, Isso aí, né? como já fosse. Eu me sinto sempre nova, sempre acho que eu tô maravilhosa. Até semana passada, né, eu fui numa aula com a Isa, né, que ela fala sobre transtornos de imagem e relação com o corpo, e eu disse para Isa, Isa, o problema é que eu me acho muito maravilhosa, mesmo estando acima do peso. Isso faz com que essa minha identidade, nunca acho que eu tô pesada. Aí eu sempre tô me sentindo bem. Mas Então, é sobre isso, é sobre isso. E aí exato. tem muitas pessoas que até se incomodam quando outras pessoas falam isso, né? Que pensam assim, ah, tá se achando ou algo assim. Não é sobre isso, gente. Não Não é. é sobre isso, sabe? Não É sobre tu realmente já estar te colocando naquele lugar. É como se tu já se trata. sentisse assim, né? E até a nossa mentora que a gente faz, que a gente estuda, né, sobre isso, sobre prosperidade, abundância, enfim, ela mesma traz que ela precisava emagrecer, né? Então ela olhou para isso e pensou: eu já sou magra e ponto final. Exato. Eu já ajo como uma pessoa magra. Eu Aí sou já vou a comer partir de menos e hoje eu foi sou magra. Eu sou exatamente. saudável. E foi o que aconteceu realmente Foi o que comigo. aconteceu. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu fui emagrecendo naturalmente. Não foi algo tipo, ai meu Deus, estou fazendo dieta low carb, estou fazendo jejum intermitente. Ah, eu estou me cuidando? Eu estou, mas porque eu tenho essa nova identidade.
Sim, sim. E às vezes também a gente bloqueia as nossas próprias conquistas por ficar naquela energia do preciso, eu quero, eu preciso urgente. Então isso também nos prejudica e nos estagna muitas vezes. Eu gosto do exemplo que ela traz sobre as tentantes, né? Pessoas que tentam engravidar. Eu adoro esse exemplo, porque ele traz muito forte e exemplos reais que eu sei aqui que muita gente deve conhecer em pessoas que tentam e quando desistem acabam conseguindo. Então, claro que isso para diversos exemplos de Pra diversos casos, né? Eu trago esse porque são muitas pessoas conhecem pessoas assim. Mas quando tu fica só no tentar, tô tentando, tu tá só tentando. Tu tá só na energia do eu vai preciso. ficar tentando a vida toda, né? Isso, tu fica naquele ciclo, né? Então, no momento em que tu intenciona alguma coisa e solta, se vier, tá tudo bem. Se não vier, que Deus decida. É quando as coisas fluem. Então, eu gosto muito também disso, sabe? Desse conceito. E isso é real, né? Isso tem comprovação. A Vicky trouxe o sonho, né, que ela teve sobre riqueza, né? Que ela carregava a mãe dela no colo, entrar nessa sala de abundância. Minha mãe é falecida e ela não viu o meu trabalho. Depois de entender esse sonho, as coisas fluíram. Que lindo, Ingrid. Muito interessante. Que Já tô lindo. louca pra analisar o teu sonho. Esse sonho aqui. Gente, Porque assim, a gente analisa também sonhos, né? Porque o sonho nada mais é do que material do inconsciente, né? Então exatamente. é muito interessante também para o processo analisar os sonhos e entender com base na história da pessoa. É muito bom. Quiser falar sobre ele, e se tu não tiver muito emotiva sobre isso, quiser falar sobre a tua mãe, o que que ela significa, né? Porque o que tu estava carregando no colo é uma simbologia da tua mãe, na verdade, né? Então, entender quem é a tua mãe no teu íntimo. O que que ela significa de emoções? Aham, sim, é bem isso. Sim, sim, o sonho é material do inconsciente e muito forte e muito bom, inclusive, para a gente poder descobrir várias coisas sobre nós. Exatamente. Depois me pede lá, ou se não quer falar aqui na live, pode me falar no privado depois, Ingrid, se tu quiser. Também, enfim. E aí, então, agora a gente vem, então, pede uma ação real a partir disso para a gente mudar a nossa identidade. Ai, que Perfeito. lindo! Ela ensinou sobre a vaidade e o cuidado com a imagem. E a Ingrid, ela é consultora de imagem. Legal, legal. Aham. E então a gente precisa trazer essa nova identidade, essa nova autoimagem, trazer isso para nós. Mas a gente precisa fazer certas perguntas. Então eu quero que vocês anotem aí as perguntas para que vocês já fiquem com isso para depois já responder depois da live essas perguntas. O que eu já sei fazer que pode gerar mais dinheiro? Então, por exemplo, a gente falou sobre dons há pouco tempo, dons e talentos, né? A gente tem tantos dons e talentos que a gente não usa e que a gente poderia ganhar dinheiro com isso, seja fazer bolo, seja, sei lá, olhar, por exemplo, essa coisa da imagem, né? Ah, começa a fazer um curso, de repente adora se fazer maquiagem. Começa a fazer maquiagem nas outras pessoas e cobra por isso. Então, assim, a gente tem tanta coisa que a gente sabe fazer que pode gerar dinheiro e a gente não pensa fora da caixa, né? E quando a gente pensa em mais dinheiro, a gente não pode pensar naquilo que a gente fazia ou fez a vida toda. A gente tem que pensar além. O que que a gente pode fazer além do que a gente já faz, Sim. né? Então, o que que eu faço bem e nem percebo? Né? Eu comecei a falar sobre talento e era exatamente isso. É o que que eu gosto, onde eu me vejo, onde eu me Sim. vejo, o que que eu me vejo fazendo de Sim. diferente. Para quem não assistiu, foi na nossa live sobre propósito, né? E isso, eu não me lembrava qual que era. Porque Isso, foi. fez tanta live, falamos disso também em outras, mas foi Sim. nesse propósito, né? Faz umas duas, eu acho, né, Nath? Faz, foi propósito e identidade. Tá Isso no aí, YouTube, tá aqui no Instagram também. exatamente. Que solução eu posso entregar para as outras pessoas que podem me render mais dinheiro? Sim. Então, a partir de tudo isso, a gente pode trazer ações reais.
para ter mais, para fazer mais dinheiro. E que conhecimento já é meu que pode virar um serviço, uma aula, uma consultoria ou um produto. E aí, Perfeito. vamos lá, né? Falando sobre ontem que eu estava dando aula para as confeiteiras, era uma consultoria, né, de confeiteiras, a confeiteira de sucesso. Todas elas, sem exceção, Nath, eram outras profissionais. E estavam fazendo isso ou começaram, né, para fazer extra, renda extra, e se tornaram fazendo isso e tempo integral. Uma Legal. psicóloga, a outra era professora, mestrada, doutorada. Então, assim, todo mundo tinha uma outra profissão. É dificilmente uma pessoa, às vezes, começou, então, uma mãe começou fazendo para render mais dinheiro, para comprar seu material do seu filho, coisas Sim, assim. Então, sim, a gente precisa entender que a gente precisa ter ações reais também para ter sim. dinheiro. Não é só ir lá comprar a Loto Fácil, como é que é? A Mega Sena, essas coisas assim. A gente precisa entender também que o universo e Deus deu tantos dons e talentos que a gente pode usar eles para outras coisas, Sim, né? sim. Podemos pensar também em novas possibilidades, mas podemos pensar também em renda extra, porque é mais uma possibilidade de ganhar mais dinheiro. Com Ah, mas eu não tenho certeza. tempo, mas daqui a pouco tu consegue identificar aí algo que tu consiga fazer, que consiga encaixar, né? Exatamente. E aí a gente vai fazer uma reflexão, né? O que que eu ainda preciso para prosperar de verdade, né? Aonde foi que essa identidade então precisa ser recriada? Eu preciso recriar essa minha identidade e fazer o quê? Aparecer mais, cobrar melhor, né? Dizer mais não, porque muitas pessoas hoje, inclusive, eu estava falando com uma paciente e ela me disse, olha, eu vou ficar uns 3 meses apertada porque eu emprestei dinheiro. E aí, né? Sim, São meses que a gente fica emprestando dinheiro e fazendo coisas e apagando incêndio de outras pessoas sim. para não se permitir a ter dinheiro e fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Se eu tiver, eu vou ter que fazer, vou ter que agir, eu vou ter que sair desse lugar. Se eu Ex não tiver em emprestar, eu ajudei? Eu estou ajudando, né? exata, E eu não vou ter, eu não posso fazer nesse momento. Eu emprestei. exatamente. Olha aí a utilidade. Utilidade, certamente. Então, o que que eu preciso fazer, né? Aí eu preciso me posicionar, dizer não, dizer, olha, eu não tenho, né? Eu vou viajar, eu preciso para alguma coisa. Imagina para uma culpa, né, Nath, de vir e trazer essa, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro. É, não tem mesmo, né? E aí é isso. Então, o que que a gente Sim, precisa fazer? Parar de agradar, parar de se diminuir muitas vezes, sustentar a responsabilidade, autorresponsabilidade. sim. Porque aí, se o outro decide, se o outro faz o que ele quer, e eu digo, ah, não, mas. E isso é um clássico, por exemplo, para quem. Um casal, né? Ai, o que que tu quer comer hoje? Decide tu. Claro, eu não preciso me responsabilizar nem pela minha comida, né? Sim, Autoresponsabilidade, gente. Fala o que vocês gostam. perfeito. Simples. Perfeito. Sabe por quê? Porque se a pessoa decidir e vier um resultado ruim, ela vai ser a responsável. Então, muitas vezes também tem isso. Não querer se responsabilizar, porque se o outro escolher e for ruim, por exemplo, não foi tua culpa, né? Digamos assim. Exatamente. Então, tem muito isso também das pessoas que não decidem, que deixam para o outro decidir as coisas. Perfeito, Ingrid. A Ingrid hoje cumpriu e se priorizou pela primeira vez. É exatamente isso. Perfeito. Isso, gente. E isso é essa nova identidade. Essa é a nova identidade, perfeito. E olha, isso não veio à tona, não veio à toa, viu, Ingrid?
Porque hoje é o dia que tu tá criando a tua nova identidade e hoje tu se priorizou. E aí? Ah, eu vou. Desapontei uma pessoa? Pode ser que sim. Mas o problema é quem? Da pessoa desapontada. Sim, sim. Aí a gente Simplesmente entra também isso. naquela frase que eu amo, que diz assim, ó. Só se incomoda com o limite que você colocou quem se beneficiava com a falta dele. Perfeito! É Tá? exatamente isso, Nath. Porque a É pessoa que não tinha benefícios nenhum por você colocar ou não colocar limite, ela não se incomoda. Para ela é indiferente. Ela vai te respeitar. exatamente. E eu sempre falo, e a gente já comentou em outras lives, o verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que te ama incondicionalmente, ela não vai se importar. Perfeito. E coloque limite, diga não, não tem horário, não posso, não tenho, não como, não quero. Não consigo. A pessoa vai entender. Semana passada mesmo, convidei o Vitor para tomar um café, nosso amigo psicanalista, e eu disse, Vitor, vamos tomar café. E ele disse, meu Deus do céu, não estou conseguindo nem pensar. Tá tudo bem. Gente, é simples. É simples. Tão simples que a gente complica, né? Exatamente, exatamente. E aí, vamos trazendo já para essa nova identidade, então. Não sei se ficou claro, não sei se a Vicky está aí ainda, mas não sei se ficou claro, então, como a gente se permite? A gente se permite criando uma identidade, criando consciência de quem essa identidade nova vai ser. O E que eu ganhando. permitir? Perfeito. E ganhando consciência dos teus padrões, das tuas crenças, do que foi ouvido, do que foi internalizado como verdade absoluta, que não é real. Então, vai olhando para essas crenças. Um exercício interessante é colocar no papel tudo que tu escutou. Vamos falar sobre dinheiro, mas pode ser sobre outras coisas também, como tu trouxe, né, Flávia? Com E certeza. tudo que tu escutou sobre dinheiro, isso tem também nesse livro Segredos da Mente Milionária. Indico também para todos que não leram ainda, para lerem esse livro, que é maravilhoso. Ele é uma virada de chave. Olha aí, ó. Esse livro foi o que me ajudou a virar a chave. Depois que eu li esse livro, que eu comecei a prosperar muito mais. Então, assim, ó, é isso, sabe? Escreva as crenças que você tem sobre dinheiro, tudo que tu escutou e Anote reprograma. foi, Oi? anote quem foi também a pessoa que falou, para Sim. ter mais consciência ainda. Isso para identificar se daqui a pouco tu não tá repetindo todas as atitudes dessa pessoa por alguma Exato. identificação ou algo assim, é interessante também. E a partir disso, cria uma nova identidade, onde tu olha para isso com outros olhos. E não é, por exemplo, vamos lá, né? E não é aquela, vamos supor, eu acho que o dinheiro tem que ter muito esforço. Ter muito esforço. Ah, então qual que vai ser essa nova identidade? O dinheiro vem fácil e de todas as formas. Sim. É um processo, com certeza. Isso é um processo, é aos poucos, mas ir olhando para isso já foi dado o primeiro passo aqui, né? Com Quem está certeza. assistindo já deu o primeiro passo, com certeza já está com uma outra consciência, com outro olhar sobre isso, né? Exatamente. Então vamos fechar essa live que já passou de alguns minutos, mas a gente nunca consegue estar com os minutos que a gente diz que vai fazer, né, Nath? Sim, bastante assunto. Merecimento é permissão. Não, muitas vezes a gente acha que está faltando sorte, que a gente precisa de milagre, e na verdade não. A gente não precisa de milagre, a gente não precisa de esforço, a gente não precisa de sorte. A gente precisa ter coragem de se autorizar e se permitir a vir esse dinheiro. O posicionamento é muito importante mesmo, Vicky, com certeza. Porque é ali no posicionamento que tu vai conseguir dizer não, que tu vai conseguir se posicionar e dizer o que tu quer, né, com Sim, autorresponsabilidade. sim. Tá tudo interligado, né? Porque se você tiver metas, tá? Quais são suas metas? As minhas metas são X, né? Tudo que for te colocar
contra isso, que for te fazer adiar isso, precisa se posicionar e dizer que não. Né? Exatamente. Tudo que vier para atrapalhar, para tu alcançar essas tuas metas, tu vai precisar te posicionar. Então, sim. E o posicionamento faz parte da nova identidade, né? É muito interessante, por exemplo, eu tenho amigos que bebem vinho, né? E se eu, naquela semana, eu não quero beber vinho, eu não quero beber álcool, na verdade, porque eu quero me cuidar, eu vou fazer exame, enfim, N coisas, eu simplesmente digo, eu não vou. Se eu for, vou beber água. Então é esse tipo de posicionamento que a gente tem. Se eu tenho um objetivo maior, que é perder peso, por exemplo, eu não posso estar em todas as jantas comendo que nem uma louca e bebendo. Simples assim. Então a gente precisa priorizar esses objetivos. E esses objetivos é dessa nova identidade. E aí é, é simples, mas não é fácil. Exatamente. Porque Não é é, porque é simples que é fácil, né? exatamente. Tá? Mas isso é aos poucos, e eu acredito que o primeiro passo já foi dado, como eu disse, e o segundo passo, eu indicaria a leitura do livro Segredos da Mente Milionária, que já vai trazer uma clareza absurda, e aí mesmo já começa a mudar, já começa a melhorar. Com certeza. E como a gente falou, né? Esse olhar para o que me falaram, o que eu experienciei, o que eu vivi, gente, ou o que a minha família viveu. Eu falei, eu acho, na live passada sobre uma paciente, né, que o pai teve muita dificuldade e ela veio para mim, ela me disse: "Ah, eu tenho muito medo de passar fome e morar embaixo da ponte". Eu pedi, meu Deus, mas isso não é racional. E aí ela me disse assim, eu disse, quem que passou tal dificuldade? E aí ela me disse, aí veio, né, de São Paulo e ele passou muita dificuldade, ele dormiu na rua alguns dias até encontrar uma pensão, enfim. Então vocês entendam que às vezes não foi experienciado por nós. Vamos lá, não foi experienciado por nós. Mas você ouviu de outra pessoa que outra pessoa viveu. Sim, Então, por isso também essas coisas precisam ser detalhadas. sim, sim. É isso. E para finalizar, eu gostaria de trazer que a confiança em Deus, no universo, né, chame como quiser, é essencial nesse processo. Porque às vezes quando tu quer uma coisa, tu tem um objetivo, tu intenciona esse objetivo e solta. Faça o que precisa ser feito para alcançar, faça a sua parte, mas solte. Porque se for para ser teu, vai ser. Então tem que ter essa confiança também. Exatamente. Muito obrigada por todos que estavam aqui. Qualquer coisa, estamos com o nosso direct. Podem nos perguntar, pedir, tirar dúvida, enfim. Só chamar. Quem quiser começar a jornada da psicanálise, do olhar para si também, olhe. A Nath está maravilhosa fazendo vários vídeos agora também, então sigam ela, quem não segue ela. Me sigam quem não me segue. E eu Isso acho que a aí. gente precisa olhar para nós e quanto mais consciência a gente tem, mais a gente cresce, não só financeiramente, mas como um todo. Sim. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. E Obrigada, qualquer coisa, estamos aí. verdade. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Nossa, falamos na mesma hora. Boa noite.